Abra sua Bíblia aí em Lucas 2, versículo 40 e 52. Crescer, eu quero falar hoje contigo sobre isso. E o texto que eu vou usar, de base, é um texto do nosso Senhor Jesus. Eu vou ler 2 versículos, que é em Lucas 2, versículo 40 e depois o 52 também, que diz assim: porque o menino, se referindo a Jesus, crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Porque quando a gente fala de crescimento, a gente precisa pensar que fora da religião, se a gente não pensar em religião, se a gente pensar num projeto mesmo científico, humano, biológico, o homem, ele foi criado para o crescimento. O crescimento, ele é assim, um propósito de toda pessoa consciente. Toda pessoa que tem a sua razão e consegue olhar para o mundo e fala, poxa, eu preciso crescer em vários aspectos. E o primeiro deles é o aspecto propriamente biológico. Porque essa lei do crescimento, a gente vai ver que ela está presente em todos os lugares. Cientistas dizem que a gente não vive no universo estático, mas que o nosso universo ele está em expansão, ele está em desenvolvimento, ele está em constante crescimento. Nós somos parte da criação de Deus, o homem e a mulher, nós somos parte da criação de Deus, e Deus também nos equipou com ferramentas físicas para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa se dar ao crescimento. Então a gente vai ver que quando Deus criou, lá em Gênesis 1:28, Ele nos abençoa e Ele diz, sejam férteis e multipliquem-se e encham e subjuguem a terra. Então quando Deus ele fala isso, sejam férteis e se multipliquem, que são 2 palavras aqui, lá no texto hebraico, que vai significar deem frutos, ou que a partir de vocês, assim como uma árvore, vocês possam ser plantados na semente, possam nascer, crescer, se desenvolver e reproduzir. Então, o termo que Deus usa aqui, sejam férteis, lá num texto hebraico, a gente vai ver que ele se equipara a essa questão de frutificar, fazendo uma comparação com uma árvore, com uma planta. E eu falo sempre aqui com vocês, eu falo com as pessoas, que eu acho esse desenvolvimento da humanidade algo fabuloso. Tudo que a gente conseguiu, a partir do impulso inicial de Deus, o impulso criador, tudo que a gente fez, tudo que a gente conseguiu produzir e, de fato, frutificar, de fato, multiplicar. E, apesar da gente ter se desenvolvido bastante, tem um lado também, que é o lado negativo, ou o lado desastroso disso tudo. Porque, em alguns aspectos, parece que a gente não cresceu, parece que a gente não evoluiu, como a gente diz. Alguns falam em involução, que a gente anda para trás, que a gente chegou num ponto, em pleno século XXI, que, em alguns aspectos, a gente não avança mais, a gente olha para a humanidade, a gente olha para a existência humana, a gente olha para as relações humanas, para as coisas que o homem tem produzido e colocado diante dos nossos olhos. Tu fala, parece que a gente está voltando à era das cavernas. Nós estamos num processo de involução. Um pastor, Neil Barreto, da Igreja Betânia, ele fala que nós estamos partindo do ser humano para o nada, de novo. E é interessante, porque se a gente for pensar nessa questão assim, do desastre humano que às vezes a gente constrói, é só a gente ir lá para 2001, que vai fazer agora 19 anos, que terroristas extremados mataram quase 3.000 pessoas nos Estados Unidos. É só a gente pensar que, por conta da ganância e ganância de poder também, um ex-governador do nosso estado, ele já soma 286 anos de prisão, embora o máximo que alguém fique preso aqui no nosso país sejam 30 anos, mas ele está lá e foi condenado a essa quantidade, ainda tem processo rolando. E tem um monte na fila para ir entrando também. É só a gente pensar que a gente às vezes parece estar andando para trás, que um tio, ele durante anos,
ele estupra a sua sobrinha de 10 anos e engravida essa menina. Isso não é um negócio desumano. É um negócio que, se você pensar na era das cavernas, talvez já fosse um absurdo para eles lá. Que só esse ano, isso é um dado fresquinho, um dado de hoje, só esse ano, de janeiro até domingo, hoje de manhã, 7.700.000 pessoas morreram de fome no nosso planeta. Consegue entender isso? Não aparece em lugar nenhum. Isso é um dado que ninguém sabe. A gente tem falado assim muito da Covid, isso tem sido uma tragédia, uma tristeza, mas tem gente morrendo mais por conta do câncer, tem gente morrendo mais por conta do abandono, por causa do fumo, por causa dos acidentes. A gente produz mais capital e dinheiro circula mais no planeta com relação à movimentação de drogas, de entorpecentes, do que com a saúde e alimentação, por exemplo. Então, quando você olha para isso, parece que alguém nos leva a entender de que a gente vive num mundo maravilhoso, sim, em alguns aspectos. Mas no que diz respeito à qualidade existencial, de tranquilidade do ser humano, de relacionamento, de igualdade, de justiça, de você viver num lugar equilibrado e um lugar equânime, onde as pessoas conseguem, todo mundo viver com justiça, pelo menos ter uma refeição por dia, você fala, a gente vive um desastre. Mas a gente vai encontrar nos evangelhos, a gente vai encontrar na palavra de Jesus Cristo um modelo de crescimento que pode tornar toda essa realidade algo eficaz, algo diferente. E aqui no texto de Lucas, entendendo que Lucas ele era um médico, ele era um estudioso também, um investigador de Jesus Cristo, dos caminhos de Jesus Cristo e um cristão, ele vai pegar Jesus como exemplo e vai dizer que existem pelo menos 3 níveis de crescimento que a gente observa em Jesus Cristo, que pode nos completar diante de Deus e também diante dos homens. O que Lucas está querendo dizer, ou mostrar para a gente através de Jesus Cristo, que se a gente caminhar no nível, nesses 3 níveis de crescimento, você consegue ficar bem com Deus e você consegue também equilibrar a humanidade. O primeiro deles é o crescimento físico, que é uma necessidade minha, uma necessidade sua, uma necessidade de todo aquele ser que respira, principalmente o homem. E lá em Lucas 2,40, na primeira parte, ele vai dizer que Jesus crescia, vai dizer que Jesus se fortalecia. E ele usa 2 palavras aqui, agora não mais no hebraico, o Novo Testamento é em grego, que as 2 juntas vão significar que ocorria um desenvolvimento físico constante em Jesus. Porque quando ele usa também essa terminação verbal aqui, ia, ele está querendo dizer que era algo que acontecia e continua acontecendo e que vai se completando com o tempo. Então ele diz que Jesus crescia. O texto não fala que Jesus já era grande. Diz que ele estava num processo, e um processo humano que é comum a todos nós, indicando assim uma continuidade nessa questão do crescimento. E basta a gente olhar para o nosso corpo humano, que a gente vai ver que ele foi projetado por Deus de forma maravilhosa. São diversas partes, são vários sistemas, são vários órgãos, criados assim para preservar a nossa vida, e todos eles têm que trabalhar de forma conjunta e harmoniosa. Qualquer coisa que dá errado afeta o outro. Quando você pensa que a tua unha ela tem pouca importância, pega um martelo e deixa ele acertar teu dedo, que você vai ver, se minha unha estivesse aqui, não teria explodido. Então, cada parte que você tem, eu não conseguia entender ainda até hoje para que serve o cabelo, porque eu vivo muito bem com ele, ou sem ele. Mas Deus, ele tem esse cuidado, e à medida que o corpo ele vive nas suas funções orgânicas de maneira equilibrada, e nesse funcionamento harmonioso e conjunto, possibilita o nosso desenvolvimento físico, o nosso desenvolvimento, ou o nosso crescimento sadio do corpo. E hoje, quando a gente fala do corpo, a gente precisa incluir também aquilo que vem da nossa cabeça, ou as nossas emoções. Porque se a cabeça não estiver legal, o corpo, ele sente. E o contrário também,
se o corpo não estiver bem, a cabeça padece. Então, existe essa mútua dependência entre corpo e emoções. E a gente já entendeu, a ciência nos empresta esse conhecimento hoje para dizer que a gente precisa preservar. Alguém chega a dizer que um corpo são precisa estar numa mente sã. Uma mente sã precisa também estar conduzida num corpo são. Aí você vive bem. Nossas emoções, elas se manifestam antes de qualquer coisa no nosso corpo. É só a gente pensar em Jesus lá no Getsêmani, lá em Lucas 22, 44, diz o texto que Jesus estava angustiado. A palavra aqui original é uma palavra agônia, que traz para a gente a palavra agonia. Então, Jesus estava numa agonia, um estado desolador, psicológico, emocional. E ele ora ainda mais intensamente, quando ele tem essa pressão emocional, por conta daquilo que ia acontecer depois, que seria a sua paixão, seu sofrimento, a sua morte. E diz o texto que o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. A gente já sabe, e também a ciência nos empresta esse conhecimento, de que existe uma doença rara, mas possível, chamada hematidrose, que uma pessoa no estado elevado demais de estresse, ela pode suar, romper vasos sanguíneos e ele brotar na pele junto com o suor. Então, a gente não sabe se foi exatamente isso que aconteceu com Jesus, mas algo equiparado a isso. Então, a gente vai perceber que, como qualquer outro, Jesus, ele era um homem dado ao crescimento, ao desenvolvimento, e também ele experimentou no seu corpo tudo aquilo que são limites que o nosso corpo pode chegar. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus teve cansaço, Jesus teve dor, Jesus teve morte. Lá eles, eu acho que morriam um pouco do coração, porque só andava a pé e corria para caramba, e nadava toda hora, então nem precisava de academia, porque a vida já era uma vida fitness. Então você não precisava muito fazer um grande esforço. Hoje a gente vive num tempo sedentário, então a gente tem que reproduzir uma vida brutal, não é assim? Então, na verdade, hoje você tem um crossfit que você faz, que eu acho muito maneiro, mas um negócio agressivo, brutal. O cara pega um pneu de caminhão e fica... e ele roda. Eu falo, caramba. Na verdade, é algo que dizem tão sofisticado, mas lá atrás era o que eles faziam. Tinha que carregar pedra nas costas, tinha que atravessar uma grande distância a nado, às vezes a pé, ou correndo de bicho nas savanas. Então, a gente reproduz algo que possa trazer para a gente, ou possa trazer para o nosso corpo, aquilo que nós perdemos ao longo do tempo, com as facilidades, né, com as acomodações, com tudo que a gente tem de sofisticado hoje. Então, Jesus, e tanto Jesus como aqueles que viveram, eu acredito que eles tinham uma vida nesse sentido físico muito bem disposta, porque estavam sempre ativos. Então, isso era um agente facilitador para a preservação do corpo. Você hoje precisa da academia, você precisa dar uma caminhada, você precisa nadar lá no rio, lá no Igarapé do Acre. Né? Eu e Jazi, a gente nadou um pouco lá, botaram até um apelido nele, eu não vou dizer aqui qual foi, mas um apelido de alguém que é dado ao exercício. Só que a gente vive hoje um momento, às vezes, de desequilíbrio, eu já falei isso aqui algumas vezes, que às vezes você acha que a preservação da estética é mais importante do que aquilo que você tem dentro de você, ou talvez alguns conceitos éticos. Hoje a gente tem esse forte apelo estético, e às vezes o apelo estético ele não se dá só por conta da preservação da saúde, mas a preservação do ego. Então, você acaba invertendo. Então, se você faz, e por consequência, o corpo fica maneirão, tudo bem, a saúde conjugada, né, com o teu objetivo ali e tal, estético. Agora, às vezes, as pessoas só querem reproduzir o estético, mas por dentro falta muita coisa ainda a ser construída. E talvez nem a saúde do corpo ela é preservada, porque você persegue tanto estético que você toma esteroide, Anderson? Esteroides, bombas, decas, mirabolins. Aí a galera aí fica rindo, né? Esses moleques aí, ó, tá? Tudo cheio, viciado nesses negócios.
que aí você extrapola aquilo que é o equilíbrio da saúde. Mas o desequilíbrio também, às vezes, acontece emocionalmente, no âmbito da tua cabeça, das tuas sensações, dos teus sentimentos. E a gente vive um desajuste emocional sem precedentes nesse tempo. Só um dado aqui também, aqui no Brasil, 11 milhões e 500 mil brasileiros sofrem de algum tipo de ansiedade e depressão. No mundo, a gente tem aí pelo menos 300 milhões de pessoas. Então, como é que pode? Um mundo que está evoluindo, um mundo que está crescendo, um mundo que está andando para frente, um mundo que a gente sabe mais, que a gente tem mais conhecimento, em que as pessoas conseguem dialogar, e faculdade hoje é fácil de você entrar, mas existencialmente, emocionalmente, é um mundo mais decaído, um mundo em que as pessoas correm atrás de alguma coisa que nunca alcança, às vezes, e faz a gente lembrar do texto de Eclesiastes, pessoas correndo atrás do vento, porque você traça um objetivo, você quer chegar nele e tal, e você vai lá e você bate aquela meta, depois você bate aquela meta, você já cria uma outra meta também, e você nunca está satisfeito com nada, e você fica nesse círculo, ou nesse ciclo vicioso, que nunca acaba, e no final tu fala, qual é o sentido de tudo isso? Será que foi o equilíbrio do meu corpo? Eu estou buscando a minha saúde? Ou existe um desequilíbrio emocional que faz parte também da minha constituição física, e eu não consigo chegar a resultado algum? Mas, diante de todas essas coisas aqui, quando a gente pensa no texto de que Jesus ele crescia e se fortalecia, ele era robusto, ele tinha saúde, a gente começa a entender que é projeto de Deus que o homem ele cuide da sua vida, ele cuide da sua saúde, ele cresça, ele se fortaleça fisicamente, mas também com as suas emoções equilibradas, num corpo saudável, livre de doenças e às vezes de mortes, que são mortes não naturais, mortes que você busca, né? A coisa do acaso, a doença que vem, aquilo que está fora do teu controle, mas um monte de gente aí, que às vezes, por conta do estético, perde vida por uma morte que não é uma morte natural, uma morte que, às vezes, provocada pela própria pessoa. Mas a gente vai entender, através de Lucas aqui também, que eu preciso preservar aquilo que alguns chamam de santuário de Deus, né, que é o nosso corpo. Eu preciso também me encher de conhecimento. Então, é o conhecimento que nos liberta. É o conhecimento que faz a gente não ser enganado. É o conhecimento que faz a gente passar, às vezes, de uma situação para outra, um pouquinho mais confortável, melhor. É o conhecimento que faz a gente descobrir aquilo que ainda, às vezes, está oculto para a gente mesmo ou para a humanidade. E esse outro nível de crescimento que Lucas observa em Jesus, ele chama de sabedoria. E lá no texto, no versículo 40, e a segunda parte, ele diz que Jesus se enchia de sabedoria. E a palavra que ele usa aqui como sabedoria é Sofia, que é uma palavra grega que descreve, né, a sabedoria dos filósofos e tal, mas aqui, na verdade, é algo além disso. Não é só a sabedoria do conhecimento intelectual, mas é a sabedoria que te ensina a viver melhor com você e com os outros. É a sabedoria para a vida. Não é só a sabedoria do intelecto, porque as coisas não se relacionam, deveria ser assim. Então, se o cara ele tem um pós-doutorado em alguma coisa, você vai entender, pô, esse cara é excelente em tudo. Ele tem um pós-doutorado filosófico em alguma parada assim, então ele deve ser um cara muito educado, ele deve ser um cara muito equilibrado, ele deve ser um cara humilde, ele deve respeitar as pessoas, mas é o contrário que às vezes acontece. Mas quanto mais tem, seja conhecimento ou coisas, mais arrogante as pessoas acabam se tornando. Mas deveria ser algo combinado. Quanto mais conhecimento intelectual, mais sabedoria existencial eu vou ter também, mas não é isso. Então a gente precisa classificar as duas coisas, diferenciar. Nem todo intelectual é sábio, e nem todo sábio é intelectual.
E às vezes você vê sabedoria mais em pessoas bem humildes. A sabedoria da vida, o aprendizado do suor, do campo, da enxada, do pé no chão, da humildade, e é do frango que o cara tem, aquele ali é o único bem que ele tem, igual lá no Acre. Um camarada aí chega, pastor, toma que eu quero dar para a equipe de vocês, quero dar um frango. Eu falei, caramba, um frango? Nunca ganhei um frango como um ato de agradecimento. Depois eu fiquei pensando naquilo, tentando entender, por que ele me deu um frango? Aí eu entendi, ele tem meia dúzia de frango. Ele não come frango porque se matar o frango, ele não tem ovo. O ovo é mais importante do que o frango. Não tem como ele ter muitos frangos ou galinhas, porque ele não tem como sustentar isso tudo também. Então, o frango para ele é o bem preciosíssimo. E ele fala assim, ó, o que eu tenho de melhor, o que eu tenho de mais valioso, toma, leva. Aí eu vi a grandeza. Eu falei, se alguém me desse um carro, talvez não teria um significado tão grande como esse. Isso marcou minha vida, marcou meu coração. Aí você fala, caramba, como é que uma pessoa simples, ela consegue avaliar dentro do ser dela, aquilo que pode ser grande e que tem significado, para poder acrescentar valor à vida do outro também. Tem muitos outros exemplos que a gente vai vendo. Então, Jesus, ele agregava essas duas coisas. Ele era um homem que crescia em sabedoria, no sentido da intelectualidade, do conhecimento, do estudo, mas também inteligência para a vida. E ele se sujeitou às mesmas limitações de conhecimento que eu e você. Ninguém nasce sabendo nada. Quando o texto diz que ele enchia-se de sabedoria, significa que ele aprendia, ele adquiria, ele buscava o conhecimento. E detalhe, Jesus era favelado, no sentido de recursos, no sentido de viver uma vida pacata. Então, você tem Jerusalém, você tem Belém da Judéia, você tem Nazaré, é carobinha do negócio. Então, para a sociedade da época, carobinha era algo depreciativo, era algo menor. Pode alguma coisa boa sair de lá? Talvez a gente faria a mesma pergunta. Então, Jesus, ele sai, ele é aquele menino humilde, que vive num lugar humilde, com pais simples também, sem recurso nenhum, mas ele é um cara que é estimulado, ele tem interesse, e ele vai se enchendo de conhecimento, porque ele quer conhecer, ele quer aprender, ele tinha sede de conhecimento. Essa era a vida de Jesus. Diferente de Paulo, que Paulo, ele frequentou uma escola rabínica, os pais dele tinham mais recurso. Paulo, por exemplo, ele tinha um passaporte, ou green card romano, então ele era um cidadão romano, ele era um cara mais sofisticado e que tinha um pouco mais de recursos, pelo menos a biografia dele aponta para isso, mas Jesus não. E às vezes, quando tu ainda é bonitinho, alguém fala, pô, fui com a cara desse rapaz aí, porque ele é engraçadinho igual o Felipe, né? Tu fala, pô, o Felipe é maneirinho, ele é fofinho, parece ser um cara gostosinho, legal, né? Aí você cede fácil para ele. Mas diz o texto dos profetas que ele não tinha beleza nem formosura. E ainda afrontava as pessoas com as suas palavras. Então Jesus, ele teve uma educação simples, como todo judeu simples também, que se deu através da tradição oral, pai passando para filho, de geração em geração, ensinando a Torá, ensinando a recitar versos, indo para a sinagoga e falando quando tem 12 anos, diante de todo mundo, tentando decorar versos. Só que Jesus, ele surpreendia, como a gente vê de vez em quando um Gabriel, assim, surpreende a gente. É um garoto simples, comum, de família comum, mas ele é impetuoso, ele quer correr atrás do conhecimento, ele é interessado, ele tem sede de buscar o conhecimento, e esse Jesus simples aqui, ele chega a um ponto que ele é equiparado, ele é reconhecido e ele é chamado de Rabi, ou Rabone, ou mestre. Olha só. Do nada, mestre. Do nada, reconhecido pelas pessoas. Aos 12 anos, diz o texto, numa festa da Páscoa em Jerusalém, ele se perde dos seus pais. E durante 3 dias os pais estão procurando, e poderia estar brincando, jogando bola de gude, jogando futebol, indo, né, virando um trombadinho ou qualquer coisa, não. Sabe onde Jesus estava? Ele estava no templo.
sentado entre mestres, ouvindo e fazendo pergunta. É possível conhecer? É possível estudar? É possível sair do nada? É possível, às vezes, você aproveitar oportunidades que aparecem diante de você? É possível você potencializar aquele dom, aquela vocação? Às vezes não é para matérias intelectuais e educacionais, mas Deus te deu um dom especial para fazer outra coisa, e você faz isso com muita destreza. Você faz isso como um mestre faria, e você se aprimorar a isso, e você conseguir vencer. Eu lembro que o Jimmy falava para mim das dificuldades que ele teve. Dentro da igreja tem problema falar, Jimmy? E ele falava que ele era hostilizado, às vezes, dentro de uma comunidade cristã, porque não sabia tocar, que não sabe fazer isso, tira esse menino daí. E ele quase que trava. Vocês já viram ele tocando aqui? Já viram ele tocando nessa igreja? Como que Deus fala através da vida dele, dos dedos dele, do teclado dele. Então, aquilo que Deus deu de potência para ele aprender, ele foi ao máximo. Agora, pergunta o que ele fez. Ele surpreendeu a ele mesmo, ele surpreendeu as pessoas, mas é assim, ele foi se enchendo de conhecimento naquilo, na vocação que Deus deu para ele. Deus te deu uma vocação, você sabe fazer alguma coisa. Você não veio nesse mundo para virar fumaça. Então, aquilo que tem dentro de você e que você acha que você pode fazer de melhor, você tem de fazer o melhor. Tem de se encher do conhecimento disso. Mas Jesus Cristo, principalmente, ele se enchia do conhecimento de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus. Ele conseguia entender que a palavra de Deus é a lâmpada para os pés dele, ilumina ele em qualquer situação, é luz para os caminhos. E é por isso que ele foi considerado, e é considerado, não só no ambiente religioso, mas na história também, qualquer pessoa, quando chega em Jesus, trava a religião, trava a religiosidade, trava fanatismo e fala, esse homem não temos do que falar, porque esse homem foi um homem diferente. Mas a Bíblia, ela vai além, porque diz que ele não tinha pecado algum, e ele é um modelo perfeito. Jesus, ele é aquilo que a gente chama de arquétipo, o modelo perfeito daquilo que nós podemos ser, e ele veio como possibilidade de ser para a gente. Se ele foi, e ele disse, vocês podem fazer muito mais do que eu, então eu posso também fazer alguma coisa, aquilo que Deus colocou no meu coração para fazer, a vocação que eu tenho. Eu posso ser o melhor na capina que eu faço, na comida que eu faço, na costura que eu faço, no estudo que eu tenho, no carro que eu conserto. Posso ser o melhor, eu preciso me encher de conhecimento para ser o melhor. Amém? Mas o que ele fazia para poder aprender? Ele ficava ouvindo e fazendo perguntas. E assim como Deus deu para ele, também nos deu essa capacidade incrível de crescer intelectualmente, ampliar esses nossos potenciais. Agora, isso tem uma função, porque a gente não cresce só para a gente. Para Deus, a gente cresce para transformar o mundo, para ajudar na transformação do mundo. Principalmente, crescimento na palavra, para transformar o mundo espiritualmente. Mas, infelizmente, o conhecimento virou moeda. Infelizmente, ele tem sido usado como instrumento, às vezes, de interesse perverso e até da manipulação. As pessoas querem conhecer mais para mandar naquele que conhece menos. As pessoas querem atingir um nível, porque junto com o nível, às vezes, vem uma profissão, uma vocação profissional, ou um serviço, se for um serviço público, por exemplo, e você tem título e você tem poder, e você pode subjugar, você pode arrogar, ou ser arrogante com os outros. E com isso a gente atrapalha esse processo transformador de Deus. Porque o que Deus deu para nos abençoar, ele disse para Abraão também que é para abençoar os outros. Mas a gente não faz. E a gente não faz nada para poder ajudar nesse processo transformador. Jesus, ele aprendeu, o texto diz, sentado com os mestres, ouvindo e perguntando. Mas quando Jesus, ele abria a boca para falar, quando Jesus, ele colocava as mãos para fazer, olha só o que diz o texto de Lucas 2,47. Os que ouviam ficavam maravilhados. A palavra aqui é êxtase.
As pessoas quase saíam de si. Tamanha euforia de ver aquele homem ou aquele menino falando, a intrepidez daquele menino, o grau de conhecimento e o sangue no olho. A minha sobrinha, ela se formou, mas nem pegou o diploma ainda, e chamaram ela para poder fazer uma apresentação aí, num projeto cheio de professor, de pós-graduado, de doutorado, doutorando, esses negócios assim. E ela foi lá, nervosa toda a vida, está desde que começou a faculdade, se preparando para esses 15 minutos. Caramba! Eu queria que os 15 minutos dela durassem 40, 1 hora, 2 horas, porque eu amei o que ela falou. Tudo o que ela falou tinha sangue, tinha vida, tinha conhecimento, tinha intrepidez. E eu falei, é exatamente isso, e é assim que a gente precisa fazer. As pessoas precisam ficar maravilhadas quando a gente se enche de conhecimento e tenta passar, seja no que for, aquilo que a gente faz. E Jesus ali com 12 anos, os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento, com o seu raciocínio e com as suas respostas. Então, o exemplo de Jesus nessa construção de conhecimento transformador é muito interessante. Porque lá em Lucas 2, 46 e 47, que foi esse que eu li, os dois que eu li para vocês aqui, a gente vai ter alguns verbos aqui que vai dizer como é que era o processo de conhecimento e de entrega de conhecimento transformador de Jesus para o mundo. Então, Jesus ouvia, Jesus perguntava, Jesus entendia, Jesus respondia. Está aí no texto. Leu o 46 e o 47, você vai ver isso aí. Então, Jesus ouvia, Jesus ele perguntava, Jesus ele entendia, Jesus ele respondia. Nada disso acontece hoje, porque ninguém ouve ninguém. Ninguém quer ouvir mais ninguém. Hoje a gente quer mais responder aquilo que a gente não sabe, mas a gente acha que sabe, do que fazer uma boa pergunta. E nisso, o que acontece? Qual é o resultado disso? A falta de entendimento e de boas respostas para a vida, para as coisas, para as relações, para a tua casa. Às vezes, você precisa de uma boa pergunta, para que essa boa pergunta ela gere uma boa reflexão, e você tenha uma boa resposta que transforme a tua casa, as suas relações, mas você não faz porque o outro não quer ouvir, porque você não quer perguntar, porque um acha que sabe, o outro acha que sabe mais. E o mundo que a gente gera, às vezes, desgraçado, ele vem disso. Porque as pessoas não querem se dar à compreensão, ao conhecimento, às boas perguntas, ao ouvir, ao entender, ao responder. E um pensador do século XVIII ele dizia que devemos julgar os homens mais pelas suas perguntas que pelas respostas. Porque toda grande descoberta, ela não veio de uma resposta, ela veio de uma grande pergunta. Como é que eu posso fazer isso melhor? Aí você testa e fala, como é que eu posso melhorar isso que não deu certo? E a pergunta, e a pergunta, e a pergunta, até você ter a resposta ideal, que vai ajustar. E o profeta Oséias, lá no capítulo 4, no versículo 6, ele já gritava que o povo de Deus, ele foi destruído por falta de conhecimento. Mas ainda assim, Jesus, menino, lá no primeiro século, ele era dedicado, maduro, sábio. Amém? Então, eu estou aqui num processo, né? Eu estou falando de crescimento, eu preciso preservar meu corpo, eu preciso preservar as minhas razões, mas com isso eu trago também a compreensão de que eu preciso ser inteligente para viver, e para a gente viver, a gente precisa ter inteligência. Para ser casado, a gente precisa ser inteligente, porque é complicado demais você ser casado, não é? Você se relacionar com pessoas. Porque às vezes você vive anos, e chega um dado momento e fala, caramba, o que eu faço? Eu falo, como é que tu não fala, não sabe falar, velho? O que você tem que fazer? Se você vive já há tanto tempo, mas você não tem resposta às vezes, então é complicado demais. Então você precisa ter inteligência, e há aqueles que falam de inteligência emocional, não é?
Inteligência até para se emocionar, para poder responder a um estado de estresse do outro. Então, se você grita sempre, às vezes é mais inteligente em determinadas situações você não dar uma palavra e você ficar em silêncio. Você deixar o outro dormir. Mas, às vezes, é necessário você pontuar, você abordar, você falar. Agora, a gente vai entender que o mais importante disso tudo aqui, é o que finaliza esses 2 versículos, é que o esplendor de todo crescimento deve ser a graça de Deus sobre a nossa vida. Você pode fazer o que você quiser, você pode chegar ao nível intelectual que você quiser, mas a Bíblia, Jesus Cristo, Ele vai nos ensinar que você é incompleto se você não atingir o nível da graça. Você pode atingir o nível da performance física, emocional, ou conquistar até o prêmio Nobel de qualquer ciência. Mas se você não alcançar o nível da graça que Deus te oferece através de Jesus Cristo, tudo é insuficiente. O teu crescimento, ele não é eficaz, ele está incompleto ainda. Porque a gente só cresce em graça quando a gente compreende a graça. A gente só cresce graça, e graça, ela tem em seu conteúdo a gente entender que o que somos e o que temos é favor de Deus. Você entende isso? Tudo que você é, tudo que você tem, vem de Deus, é para Deus. É favor de Deus. Significa, você não merece, mas ainda assim, Ele te oferece. Graça, ela tem seu conteúdo e é que nós nos separamos de Deus um dia, mas Deus graciosamente, Deus bondosamente, Deus de forma maravilhosa, Ele se aproximou da gente e se aproxima a cada dia e pergunta, aonde você está? O que você está fazendo? Vem para cá de novo, para a gente reatar relacionamento. Graça é o filho que não quer nada com o pai, mas na hora que ele vê que tudo deu errado, ele fala, eu vou lá para ser faxineiro do meu pai. E quando ele olha para o pai e fala, será que ele vai me aceitar? Mas a graça, o favor do pai, está de braços abertos e fala, vem filho, do jeito que você está, porque eu vou te aceitar. Porque o favor que eu tenho para te dar, não é questão de merecimento, não é questão de você ser um mau filho, eu te ofereço. E à medida que você recepciona, que você aceita, você desfruta dessa graça. Graça é entender que o mérito de tudo isso, que o preço da nossa salvação, não está em nada que a gente faz, nada que a gente compra, nada que a gente doa, nada que a gente é. Está em Jesus Cristo, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso é graça. É a gente entender que é Ele, é por Ele. E graça para a gente é assim, Ele entrega. Mas graça para Ele foi cara demais. Então a graça, em termos de custo, de valor, para a gente é pouco, muito pouco. Mas para o Pai, doando seu Filho, por amor do mundo, e amor tão grande, custou muito, e o preço foi o preço de morte, de sofrimento, foi o preço de cruz. E às vezes a gente barateia essa graça, e a gente acha que a graça é barata. Não, a graça é cara, para quem ofereceu, para quem construiu. A graça foi cara para Jesus Cristo. E às vezes a gente vive como criança, a gente não quer crescer, a gente fica tomando leite às vezes como cristão da fé, e a gente nunca come alimento sólido, porque a gente nunca está preparado para ele. Se comer a gente dá embolia, a gente se sente mal e tem uma má reação. Sabe por quê? A gente não quer crescer, não quer crescer em graça, não quer crescer em espiritualidade, e a gente sucateia algo tão caro, tão imenso que Deus nos entregou. O texto de 1 Coríntios 6:20 diz que foi pago um alto preço pela nossa salvação. O texto de 1 Pedro 1:18 diz que foi pelo precioso sangue de Jesus que nós fomos salvos e alcançados. Jesus Cristo, com 12 anos de idade, crescia em estatura, em sabedoria e graça, e graça, e graça.
diante de Deus e dos homens. Um menino, ele crescia em graça. As pessoas enxergavam Deus nele, enxergavam virtudes de Deus nele, enxergavam amor de Deus nele. Um menino. É o que Lucas nos relata, e Pedro ele entende isso também. E lá em 2 Pedro 3,18, para a gente terminar, Pedro ele vai dizer, antes porém, cresçam. Antes porém, então antes de qualquer coisa, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É graça que faz crescer, é graça que transforma, é graça que salva, é graça preciosa, é graça maravilhosa, é preciosa a graça. Isso é uma lição para a gente, isso é um convite para quem não experimentou isso ainda, crescendo, sempre crescendo, mas como, pastor? Em graça, sempre em graça. As demais coisas, você vai aprender como que deve funcionar. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe tua casa também. Você que está aí do outro lado nos ouvindo.